Vamos ler a palavra do Senhor. Mais uma vez estou aqui com o Tawan, enquanto a aula dele a escola dele não abre. Vou ler no livro do escritor dos Hebreus, chamado Escritor Desconhecido, apesar de alguns afirmarem que é Paulo, ninguém pode afirmar que foi Paulo que escreveu o escritor, porque é conhecido como escritor desconhecido, apesar de ter alguma linguagem muito parecida com a de Paulo, mas não podemos afirmar que foi Paulo. Mas eu vou ler nesse livro, no capítulo 10, o versículo 37 e 38, que diz: Ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, a fé, irmão, ela é imprescindível na nossa caminhada. Se não fosse a fé de Abraão, e nós não teríamos narrado um tão grande feito, ou melhor, nós não teríamos como base um homem que foi considerado o nosso pai na fé. Então a fé é um instrumento que aproxima você de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um momentinho aqui que eu ligar, está esquentando um pouco aqui. Porque esse mesmo escritor fala que é necessário que a pessoa que se aproxime de Deus creia que Ele é galardoador. Então precisamos estar atentos, precisamos buscar ao Senhor Jesus. Mas crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus, é necessário. Sem fé, como que eu vou esperar de Deus uma resposta se eu não creio nele? Crer em Deus é muito mais do que acreditar que Ele existe. Crer em Deus é confiar plenamente nas suas ações. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo fará. O grande problema é que, para nós, seres humanos pecadores, miseráveis, é que queremos que Deus antecipe as etapas e Deus não permite que essas etapas sejam antecipadas para diminuir o nosso sofrimento. A Bíblia diz basta cada dia o seu mal. Então, mas é por isso que ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, isso é, aguarda mais um pouco. Ora mais um pouco. Chora mais um pouco. Busca mais um pouco. Caminha mais um pouco. Feche a tua boca mais um pouco. Deixe que as tuas obras suplante as suas palavras. Deixe que as suas ações, mesmo que silenciosa, um dia elas bradarão sem nenhuma sua palavra. Elas serão vistas. Nada, Paulo diz que todos irão receber o que tiver feito por meio do corpo, seja bom ou ruim. Então, confia no Senhor. Acredita nele. Foi o que fizeram Abraão. Abraão sabia. Abraão, ao Deus pedir, se Deus pedisse 500 bois para Abraão, seria fácil. Pedisse toda a sua riqueza, para Abraão seria muito fácil, pois ele é um homem muito rico, um homem que só criado pessoas que nasceram dentro da fazenda foram 318. Mas Deus pediu o seu filho, o seu único filho. Precisa ter fé. Abraão caminha 3 dias até aquele monte para sacrificar o seu filho. Abraão amarra seu filho a quem ele ama. Nenhuma resposta ou nenhuma pergunta doeu tanto no coração de Abraão como aquela que Isaac o fizera. Pai, o cordeiro, não, a lenha e o cutelo está aqui e o fogo está aqui, mas o cordeiro onde está? Então, Deus proverá um cordeiro para si, meu filho. Resposta de Abraão. Mas foi pela fé que Abraão chegou ali. Abraão sabia que mesmo de entre as cinzas, Deus suscitaria o teu filho. Porque ao deixar os moços, ele podia ter levado os moços. Não, mas aquela fera dele.
Ele deixa uma determinada distância para que aqueles jovens, aquelas pessoas não ouvissem o que ia acontecer, e sobe com seu filho Isaac. Mas antes de subir, ele disse: isso é fé. Ele sabia que ia matar o seu filho, ele sabia que ia sacrificar o seu filho, mas ele diz assim: ficai aqui, que nós iremos sacrificar ao Senhor e retornaremos. Ele tinha certeza que de alguma forma, ele não sabia como, mas que ele voltava com seu filho de volta. Que tenhamos a fé de Abraão. Há momento que Deus permite provar a fé. Não era que Deus queria provar Abraão. Deus sabia que Abraão faria. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabia, não sabe de todas as coisas. Deus sabia qual seria a resposta de Abraão, qual seria a atitude de Abraão. Mas Abraão não sabia. O que Deus fez com Abraão não era para provar a fé de Abraão para Deus, mas era para Abraão descobrir, para Abraão perceber até onde ele suportaria. Então, foi Abraão auto se descobrindo através daquela prova que Deus o fizera. Então, que sejamos como Abraão. Entregue o seu Isaac para Jesus. Entregue. Tu quer vitória? Entrega o teu Isaac para Jesus. Se Jesus pediu, entrega. Que Deus te abençoe.